Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais, vamos continuar um pouquinho mais esse tema concentração, dharana, que é o alvo da nossa meditação agora. Peço mais uma vez a você que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um like, interaja conosco e vamos multiplicar essa ideia, tá bom? Vamos lá? Me acompanhe então. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Por essas palavras de Jesus, nós entendemos muito bem. Jesus deixa claro o potencial que nós temos, praticamente infinito. Imaginar que nós podemos fazer o que Jesus, ou que nós vimos narrado na Bíblia, que Jesus fazia, e até mais, é algo fantástico. E realmente é nisso que nós confiamos, que acreditamos. Muito bem, mas hoje nós vamos entender um pouquinho mais o que é a tal da concentração, ou dharana. Só tentando entender o passo a passo, né? Nós viemos ali daquele recolhimento chamado pratyahara e agora a concentração, ou seja, ajustar o foco, tornar o foco nítido. Essa é a ideia básica de concentração. Muito bem, utilizando princípios da química, para a gente poder ter uma comparação de coisas científicas com a religião e com a própria filosofia, né? Para a gente ter o tripé. Utilizando princípios da química, nós entendemos que concentração é, na verdade, a quantidade de um determinado princípio ativo, de um determinado elemento dentro de um veículo. Normalmente, para saber, por exemplo, a concentração de sódio na água, por exemplo. Vamos pegar assim, na água do mar. Quanto sódio tem na água do mar? Nós vamos ver que lá naquela água tem diluída uma quantidade de sal, uma quantidade de sódio, ok? Isso na química é chamado de concentração. Ou seja, quanto maior a quantidade de sal dentro da água do mar, por exemplo, maior a concentração. É essa a ideia. Só para você saber, a título de informação, basicamente de informação, uma das maiores concentrações de sal dentro da água está lá no Mar Morto, o famoso Mar Morto, né? Lá perto da região onde, lá no passado distante, foram as cidades de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas lá, né, na história da Bíblia. É interessante que lá a concentração de sal no Mar Morto é tão grande. Olha só, a concentração é tão grande que se você desejar se afogar no Mar Morto, você não consegue. Você pode se atirar lá e não fazer nada, você não vai afundar. Tal é a concentração de sal, né? Isso é só a título de reflexão. Mas o que nos interessa é entender que quanto maior a presença desse princípio, por exemplo, sal na água, mais essa água, mais esse veículo apresenta as características desse elemento que está lá concentrado. Ou seja, quanto mais sal tiver diluído na água, mais salgada é a água, mais ela apresenta as características do sal. Vamos construindo a nossa ideia com isso, tá bom? Para entender concentração. Muito bem, o próximo passo é o que nós chamamos de saturação. O que é saturação? É quando chega o limite daquela água de diluir o sal. Sempre comparando com o sal, mas pode ser qualquer elemento. Chega um ponto que a água não consegue mais diluir o sal, ou seja, ela ficou saturada. Puxa, aí complicou, né? Tem um limite. Porém, se você pegar e aquecer a água, aí ela consegue diluir mais sal, uma maior quantidade de sal. Então, existem alguns recursos que driblam a ideia da saturação. Olha,
estou falando aqui noções bem básicas de química. Eu não estudei química nem nada, é só para a gente ter uma comparação mesmo, tá? Mas eu estudei meditação. E voltando na meditação, concentração, na verdade, é, comparando com a química, a presença crescente das características do que você busca. Ou seja, é aumentar esse princípio ativo, é fazer esse princípio ativo crescer até o ponto em que ele possa realmente manifestar suas características. Não ficou claro ainda, né? Mas vamos lá. O nosso corpo e a nossa mente é, na verdade, o veículo, tá? É como se fosse a água que vai receber o sal, tudo bem? Agora, comparando com a meditação, que é o que nos interessa, comparando a química com a meditação, nós vamos entender que o nosso corpo e a nossa mente é essa água, ou seja, é esse veículo, tá? Fique bem claro, nosso corpo, nosso ser aqui consciente é o veículo, a água que vai receber o sal. E a meditação, ou seja, a paz, o equilíbrio é o elemento, é o sal. Por isso que nós vemos que tem pessoas que têm mais concentração e menos concentração da paz, do equilíbrio, da calma em resolver. E isso fica bem estampado até quando a pessoa começa a falar, começa a se apresentar. No dia a dia da pessoa, nós vemos essas características, né? Esse sal se manifestando em maior ou menor concentração. E qual é a diferença entre a pessoa que tem mais ou menos concentração, que tem mais ou menos esse princípio? A diferença, basicamente, é se você considera relevante isso, se você considera importante isso. Porque se você não considera importante a meditação na sua vida, por mais que você se esforce para fazer a tal da meditação, ela não vai surtir o efeito que você precisa. Ou seja, nós estamos aqui fazendo esse trabalho no canal, né? Em todos os canais, em todos os livros, toda a técnica da meditação, ela é voltada para a pessoa que considera aquilo relevante, importante. Então, a pessoa que considera aquilo importante, ela vai conseguir meditar aqueles 5 minutos, 10, 15 minutos, meia hora por dia. Ela vai conseguir fazer isso crescer no dia a dia. Então, guarde isso que é muito importante, relevante, importante. Torne a meditação algo importante para você. Muito bem. Aí tem uma outra questão importante que a gente pode até comparar com a alopatia e a homeopatia, que é a questão da dosagem. A dosagem desse envolvimento, a dosagem dessa introdução do princípio ativo, ela pode ser extensiva em grande quantidade ou em pequena quantidade. E você fala, mas então você está dizendo que se eu colocar grande quantidade é melhor? Talvez não. Se eu ficar 2, 3 horas meditando, se eu passar um dia de meditação, passar uma jornada de meditação, vai surtir efeito? Muitas vezes não é a quantidade, mas é a intensidade, comparando a alopatia com a homeopatia. Você pode ter, então, um veículo com uma dose, uma quantidade extremamente grande do princípio ativo. E ela pode te fazer mal. E você pode ter uma dosagem ali de 1 por 5.000, que são aquelas dosagens da homeopatia. E ela pode fazer um efeito bombástico. Ela pode dar um resultado fantástico. Às vezes a pessoa fala, homeopatia é um tratamento de longo prazo. Nem sempre, nem sempre. Às vezes você toma ali as gotinhas, né? Num dia, você começa o tratamento homeopático num dia, no dia seguinte você já está sentindo resultados, diferença. Então, na verdade, é a questão de foco.
foco, é a questão de acertar ponto de concentração. Isso é muito importante. Então, entendendo a meditação, o primeiro ponto, o ponto fundamental é você convencer-se da eficácia da meditação. Isso é importante. Depois disso, você começa a diluir essa ideia, diluir essa iniciativa no seu veículo, colocá-lo no seu veículo. Olha, eu vou determinar um tempo para meditar, mas eu estou livre para olhar coisas que eu não via antes, eu estou com a mente, com as minhas antenas ligadas. Essa é uma grande diferença. Nesse ponto, você começa a manifestar características de uma pessoa que medita, que são diferentes da pessoa que não medita. Ou seja, você começa a diluir em você essa ideia, diluir esse princípio ativo no seu ser. E isso vai se tornando cada vez mais recorrente, cada vez mais vai espalhando, como se caísse um grãozinho de sal num copo de água, ou uns grãozinhos de sal num copo de água, e o movimento daquela água começasse a mudar. Já não é mais uma água insípida, ela começa a tornar-se uma água salgada. Assim acontece conosco. Vós sois o sal da terra, dizia Jesus, ou seja, nós somos o elemento que dá sabor, nós somos o elemento que dá vida para esse grande movimento que é a Terra. Esse ensinamento é importante. Então, comece a manifestar o seu sabor, a sua presença no mundo, não no mundo material, mas no mundo das ideias, no mundo dos pensamentos, no mundo das vibrações. Daí então, o que vai acontecer é que você vai mudar um pouco, ou seja, a concentração da meditação, a concentração do espiritual vai operar mudanças em você. Você vai se tornar uma pessoa mais introspectiva, você vai sentir necessidade de alguns momentos de retiro, não que vai se afastar do mundo, mas você vai sentir necessidade de alguns momentos de retiro, de alguns momentos de reflexão. Isso é natural. E isso é muito importante nessa fase da sua experiência. E por que isso é muito importante? Lembra lá de quando você aquece a água para ela começar a receber mais sal? Então, você vai começar a ter necessidade de potencializar, de aumentar a concentração desse elemento em você. Ou seja, os retiros, as reflexões, aqueles momentos mais introspectivos, eles funcionam como o aquecimento da água para que entre mais sal, para que a água consiga diluir e aumentar a solução, aumentar a concentração do sal. Então, é uma necessidade. Se você começar a sentir a necessidade de ficar um pouco mais só, de ter mais contato com a natureza. Eu quero ter um pouco mais de contato com a natureza, eu quero frequentar lugares mais calmos. Isso daí já é a necessidade de captar mais, né? de criar um meio que possa absorver mais desse elemento, desse princípio ativo. Então, acho que fica bem claro que quanto mais desse princípio, quanto mais do princípio da meditação, da espiritualidade, da paz, você for colocando dentro do seu ser, do seu corpo, da sua alma, da sua mente, mais você começa a manifestar essas características, mais você consegue ser o tal sal da terra que Jesus falou. Você imagina, por exemplo, vamos pegar um exemplo, como você imagina o Dalai Lama? Você não imagina uma pessoa que está sempre ali em paz, sempre com um sorriso, sempre com equilíbrio? Como você imaginava o Mahatma Gandhi?
Gandhi se imaginava sempre uma pessoa, um ser onde a violência não existia. O que é isso? É a manifestação desse princípio. O Dalai Lama é um homem, é um ser humano, é um corpo, um veículo. Porém, a concentração dessa paz, dessa santidade no Dalai Lama é imensa. Gandhi foi um revolucionário na sua história, porém, era um revolucionário da não violência. Então, a concentração desse princípio da não violência em Gandhi era muito grande. Então, o que você deseja, o que você quer, eu quero encontrar a paz, eu quero encontrar a iluminação, você não vai encontrar com um estalo, mas você vai pegando ali, partícula a partícula, e vai lançando em você, partícula a partícula, e ela vai se dissolvendo no seu ser até o ponto em que você começa a manifestar na sua presença isso que você busca, essa santidade, essa superioridade espiritual, né? O homem espiritual ao invés do homem animal. Tudo isso vem de partícula a partícula. Namastê.